Pessoal, na nossa aula de atualidade do dia de hoje, a respeito do nosso estado do Mato Grosso, nós temos aí uma grande novidade, uma boa novidade. O governador Mauro Mendes assinou um contrato para a criação da primeira ferrovia estadual do nosso estado do Mato Grosso, que vai ligar Rondonópolis até Cuiabá. Lembrando que essa ferrovia também vai ligar Rondonópolis a Nova Mutum e a Lucas do Rio Verde, e aí fará uma conexão com a rede ferroviária federal e a partir daí a ligação se dará até o Porto de Santos, em São Paulo, criando uma nova rota muito mais barata para o escoamento da produção agropecuária e mineral do estado do Mato Grosso em direção ao Oceano Atlântico, em Santos, em São Paulo. Legal? Então vamos tentar discutir um pouquinho a respeito dessa questão. O primeiro ponto importante que você tem que lembrar para a prova de atualidades e também de redação, chamo sempre essa sua atenção para a questão da redação, porque às vezes a redação vem com um tema que está vinculado a um tópico de atualidade. Então a gente tem que tentar entender o fato, mas tentar entender o contexto, porque isso ajuda a gente a raciocinar na hora da prova de atualidade e a fazer uma boa redação em termos de argumentação. Legal? Os nossos colegas aqui do LAC chamam a atenção o tempo inteiro que muitas vezes o aluno tem um bom conhecimento de gramática, tem um bom conhecimento da produção de redações, mas que muitas vezes a sua argumentação é fraca, ela é incoerente, às vezes é incongruente com aquilo que está sendo pedido, ela sofre lá de problemas graves de desenvolvimento e isso tira ponto na hora da prova. Legal? Então vamos prestar atenção na argumentação. O Brasil, durante um longo período de tempo, teve como matriz de transporte o setor ferroviário. Isso vai acontecer no Brasil do século XIX até a década de 1950. A gente vai poder perceber que as ferrovias são modais muito mais adequados para um país de dimensões continentais como o Brasil. E a pergunta é, por quê? Primeiro, uma ferrovia, ela tem normalmente um alto custo de instalação, mas ela tem um baixo custo de manutenção. Por um outro lado, é uma forma de transporte muito menos poluente. Quando nós consideramos, sobretudo as grandes cidades, esse modal é um modal até mais rápido, passando por grandes centros urbanos. O modal ferroviário, ele tem uma alta capacidade de carga. Normalmente, a capacidade se dá de 100 toneladas por vagão e uma boa locomotiva chega a empurrar 100 vagões. A gente pode observar que é um modal muito menos sujeito a acidentes e, portanto, é um modal para o cumprimento de longas distâncias para produtos, que podem ser de baixo até alto valor agregado, embora os produtos de alto valor agregado normalmente não sejam transportados por ferrovias. A gente vai poder observar que o sistema ferroviário ele tem que estar interconectado com outros modais de transporte, como, por exemplo, o sistema portuário, ou ainda o sistema hidroviário, ou ainda o sistema aeroviário com aeroportos, ou o modal rodoviário. Há uma grande vantagem, no modal ferroviário pela sua capacidade de carga, mas ele não tem flexibilidade de trajeto. Ele vai do ponto A até o ponto B. Mas como o nosso estado do Mato Grosso é um estado que é um grande produtor, agropecuário e mineral, é a modalidade mais adequada para o transporte de grande quantidade de carga de baixo e médio valor agregado. Legal? Então vamos botar as características das ferrovias e compará-las com o modal rodoviário para você entender. Vem para cá. Quando nós olhamos, para o modal rodoviário, que é a principal matriz econômica do país, matriz de transporte, do país, observe que o modal rodoviário, ele transporta aproximadamente, algo em torno de 55 a 63% das cargas
no nosso país. E ele é ainda maior se comparado para o transporte de passageiros. Mas quais são as características do modal rodoviário? Primeiro, ele é um modal caro, porque ele utiliza como fonte de energia um hidrocarboneto caro, que é o petróleo, na forma clara de derivado, né, como gasolina e óleo diesel. Segunda característica é que é um modal altamente poluente. Ele lança grande quantidade de dióxido de carbono, o CO2, na nossa atmosfera, que é um dos gases de efeito estufa. É um sistema mais sujeito a acidentes. No Brasil, 44 mil pessoas perdem a vida por ano em acidentes automobilísticos. É um sistema de manutenção cara. Isso porque o asfalto ele sofre dois efeitos num país que tem clima basicamente equatorial e tropical. Vamos lembrar, em países de clima tropical e equatorial, eu tenho lá, primeiro, um índice pluviométrico muito elevado. O índice pluviométrico, a chuva muito elevada, ela provoca dois efeitos. Primeiro, a queda da chuva, né? Nós chamamos isso de erosão mecânica. A água da chuva caindo intensamente sobre o solo vai degradando esse asfalto, vai degradando esse solo e automaticamente o custo de manutenção fica mais caro. A gente vai observar que em países de clima temperado, o asfalto chega a durar 30 anos se bem manutenido. No Brasil, dura entre 5 a 10 anos se bem manutenido. Como às vezes não é bem manutenido, dura 2, 3 anos apenas. E a gente já vai observar a abertura de inúmeros buracos, em parte pela erosão mecânica provocada pela queda da água da chuva. Lembra daquilo que os seus avós diziam, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? É verdadeiro, é chamado erosão mecânica. Por um outro lado, nós podemos imaginar erosão mecânica provocada pela chuva pluvial. Por um outro lado, a água da chuva é ligeiramente ácida. Naquela tabelinha de potencial hidrogeniônico que você estudou lá no ensino médio, pH, a água da chuva é ligeiramente ácida e, portanto, ela corrói o asfalto. E esse asfalto, então, tem uma durabilidade muito menor em países de clima tropical e equatorial, ok? Então nós temos um problema que a manutenção é mais cara. A gente vai observar que o modal rodoviário ele tem baixa capacidade de carga se comparado ao modal ferroviário, por exemplo. Uma carreta carrega entre 40 a 60 toneladas. Um vagão de um trem carrega 100 toneladas, uma boa locomotiva empurra 100 vagões. Então é um modal caro, poluente, mais sujeito a acidentes, de manutenção cara, de baixa capacidade de carga. Portanto, não é o modal adequado para o transporte num país de dimensões continentais como o Brasil. Aliás, se nós olharmos todos os países de dimensões continentais, Canadá, Estados Unidos, China, Índia e Rússia, a matriz de transporte é o setor ferroviário, setor hidroviário e o setor rodoviário normalmente é uma matriz complementar e não a matriz principal. Legal? Agora vamos analisar o ferroviário. Quando eu olho agora, né, para o modal ferroviário, ele tem uma desvantagem, que o custo de instalação é elevado. Porém, o custo de manutenção é baixo. A gente vai observar maior capacidade de carga, menos sujeitos a acidentes
e, portanto, transforma esse modal num dos modais mais adequados para o transporte de soja, milho, algodão, carne, né, minério de ferro, carvão e uma série de outros produtos, notadamente do setor primário. A boa notícia, né, para o nosso estado do Mato Grosso é que nós teremos agora a primeira ferrovia estadual. Essa ferrovia estadual, ela vai ligar Rondonópolis, corrigindo aqui, até Cuiabá, mas vai ligar Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, e também Nova Mutum, e nós teremos a ligação dessa via estadual com a rede federal de ferrovias, que vai ligar essa região até o Porto de Santos, no estado de São Paulo, e, portanto, criando uma outra rota de escoamento de produção extremamente importante dentro do estado. No total, né, essa ferrovia terá 730 quilômetros, né, de extensão, com um investimento de 11,2 bilhões de reais, e há uma expectativa da criação de 230 mil empregos diretos e indiretos, advindos da instalação e da operação dessa ferrovia. Esse é um exemplo clássico, pessoal, em que uma parceria público-privada pode funcionar para alavancar um sistema de transporte para solucionar alguns dos gargalos da nossa infraestrutura produtiva, que envolve, né, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas e telecomunicações. Legal? Vamos ver o tópico junto aqui? Olha para cá. O governador Mauro Mendes assinou o contrato de adesão junto à Rumo Logística S.A. para construção, implantação e exploração de 730 quilômetros da primeira ferrovia estadual do estado do Mato Grosso. A ferrovia vai interligar Rondonópolis a Cuiabá, além de Rondonópolis a Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, conectando-se com a malha ferroviária nacional em direção ao Porto de Santos, em São Paulo. O projeto prevê um investimento de 11,2 bilhão de reais para a implementação da ferrovia estadual. Estudos da Rumo Logística indicam que serão gerados 230 mil empregos durante os anos de construção dessa ferrovia. A gente vai observar aqui que haverá uma conexão bem bacana, né, entre essa ferrovia ilustrado aqui. Ela vai pegar uma série de cidades extremamente importantes dentro do nosso estado, né, de Mato Grosso, conectando lá com a rede ferroviária do país e até o Porto de Santos, em São Paulo. Bom, um outro tópico, né, que a gente queria falar é que a exportação de carne bovina pelo nosso estado do Mato Grosso bateu recorde em 2021. 1,74 bilhão de dólares foram exportados só pelo estado do Mato Grosso, que, aliás, mantém a liderança lá do número de cabeça de gado em todo o país, sendo o principal estado, né, na produção de carne bovina de corte a nível nacional. Bom, aqui a gente tem que analisar, pessoal, né, algumas questões importantes, sobretudo se caírem, né, de maneira um pouco distinta na prova de atualidades e de redação. Bom, qual é o aspecto positivo, né, dessa notícia? Primeiro, que eu tenho geração de arrecadação de impostos pelo governo do estado
pelos municípios e também pela União. Por um outro lado, há uma criação de uma série de empregos diretos e indiretos advindos da cadeia do agronegócio. É importante lembrar que o agronegócio ele é muito mais do que a criação de gado ou a produção agrícola. Ele implica lá uma série de atividades que nós chamamos de amontante e ajusante. O que significa dizer isso, professor? Que antes da criação de animais ou da agricultura, eu tenho atividades que são realizadas antes desse processo, como, por exemplo, a venda de semente, de fertilizante, de defensivo agrícola, né, de genes de animais, como sêmen ou como óvulos. Eu tenho o trabalho de médico veterinário, de engenheiro agrônomo, de engenheiro agrícola, de técnico agropecuário, a venda de cerca, de mourão, de máquinas, equipamentos e ferramentas para a produção agropecuária. Eu tenho a venda de insumos diversos, né? Enfim, eu tenho todo um conjunto de atividades que ocorre antes da produção. Aí eu tenho a produção e depois da produção eu tenho as atividades que nós chamamos de ajusante, que significa literalmente depois, que implica, por exemplo, né, o abate dos animais, o resfriamento, o corte, o acondicionamento, o beneficiamento desses animais, por exemplo, a carne bovina que vira o hambúrguer, a carne de frango que vira o nugget e por aí vai. Mas eu tenho também a silagem, a armazenagem, os frigoríficos, o transporte, o beneficiamento e a comercialização. Então a cadeia do agronegócio ela é muito maior do que simplesmente a criação dos animais ou a agricultura. Legal? Vamos botar no quadro? Vem para cá. Uma das questões que você tem que estar atento, né, em prova de atualidade é que hoje nós temos o que nós chamamos de complexo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa, é uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$ 30,00 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.